Olá, Cláudio. Como previsto, mais cabeças rolaram, né? Literalmente, hein? Literalmente. Realmente, situação complicada, né? Eu escrevi hoje de manhã um post baseado num artigo ou num relatório de inteligência obtido pelo Valor, e dizia exatamente isso, que o pessoal do PCC prometia mais degolas para vingar as anteriores, aquelas de Manaus, e de fato elas tinham acabado de ocorrer. A gente ainda não sabia disso, mas elas já tinham ocorrido durante a madrugada. E mais um cenário pavoroso, como diria o seu presidente. Não se Mas, sabe ao mas menos. tá tudo sob controle, viu? Tudo sob controle, tudo sob controle. Não se sabe nem ao menos o número de pessoas que foram mortas, porque há cabeças para todo lado. E, em geral, um bandido tem uma cabeça só, mas vai saber. Eles não sabem nem contar quantas pessoas foram mortas, porque há pedaços de corpos espalhados pelo presídio todo. E é inacreditável, né? Inacreditável esse ministro. Olha, eu aguentei esse cara por um tempão. Hoje eu não aguentei mais. Ele passou 2 horas com aquele blá 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 dele, sem mencionar o caso de Roraima, que tinha acontecido durante a madrugada. 2 horas sem abrir, sem passar pelo assunto. E quando passou, acobertou a vingança do PCC, que era evidente, que é evidente, que é uma coisa que tá escrita, foi antecipada, foi adiantada, não para tentar salvar vidas, mas para tentar salvar o próprio cargo, já que ele próprio negou socorro à governadora de Roraima, que em novembro pediu, depois do massacre de outubro, em novembro pediu ajuda, o cara lavou as mãos. Eu achei que o Alexandre, assim, até porque quando ele foi nomeado, o pessoal do PT espalhou nas redes que ele foi advogado de essas empresas de vans, né? Como é que é como é que chama essas empresas De de, lotação? de transporte alternativo, né? Sim. Lá em São Paulo. E que essas empresas, as empresas pertenceriam ao PCC, né? Então aí o PT maldosamente começou a espalhar que o Alexandre era advogado do PCC. Aí o Alexandre divulgou nota dizendo que não estava, era o escritório apenas, e que ele não estava advogando no momento lá da coisa, mas enfim, se afastou da coisa. De qualquer forma, ficou aquela impressão de que ele tinha, pelo menos deveria ter conhecimento, né, sobre a temática. É. Mas agora Não, por um obviamente motivo ou outro. o PT é o último a poder, o último que pode censurar qualquer pessoa nessa área, né? Sem dúvida, não, mas aí ficou A só aquela impressão assim, demonstração, bom, se o cara, pelo menos o cara, se ele foi realmente advogado do PCC, como ministro, de repente ele até tem conhecimento, né? Mas é, o que se vê, assim, ele, pelo visto, aquela história lá de ter prendido o hacker lá do computador da, da, da mulher do Temer é que pesou mais aí na indicação, né? Tá segurando ele até aí, até hoje aí no cargo. é um desrespeito com a inteligência das pessoas, essa reação improvisada, a essa altura, essa resposta desastrada do ministro, do Temer também, O Temer. mas do ministro. Isso tudo mostra como essa gente, eu não sei quem escreveu, é realmente aqui no nosso site, mas eles realmente são um acidente de percurso, porque Eu mesmo botei. O é uma Temer, ótima observação. o Temer foi aquela história de não é acidente, né? Pelo amor de Deus, né? É, Depois ele usou o Twitter. Quer dizer, o cara está preocupado em se fazer entender, né? Pelas redes sociais, enquanto o país está desmoronando. claro. Então, é um Mas mais descolamento da importante de realidade tudo, impressionante, né? é o termo errado, mas muito mais importante do que isso é Claro. o diagnóstico errado, é a solução errada, é a falta de plano, é tudo
tudo está na direção errada no que se refere à segurança pública. E eles herdaram, é mais um caso, mais uma devastação que eles herdaram, mais uma calamidade. Depois de 13 anos de PT, a situação da segurança, do desastre da segurança pública brasileira, precede o PT, mas piorou muitíssimo depois de 2002, depois de 2003, piorou terrivelmente. Hoje em dia nós temos 60 mil assassinatos por ano. Nunca foi prioridade, nem para a política federal, nem para a política estadual, nada. O Rio de Janeiro fez aquela marketagem da UPP, mas nunca foi prioridade, nunca se tornou prioridade. A gente continua entrevistando padre para falar sobre o presídio e as pessoas morrem. Os caras comandam o tráfico de droga da cadeia, o tráfico de armas, o sequestro de pessoas, morte. É um país muito violento, é um país terrivelmente brutal, selvagem. O que eu me pergunto assim, o ministro ou o próprio governo, né, vai reagir a uma situação dessa, como fez aquela coletiva de ontem, apresentando números que não são verdadeiros, né? Inclusive essa coisa do Brasil ser o quarto no ranking mundial de população carcerária, isso tudo é uma grande bobagem, né? Não é, né? Em termos absolutos pode até ser, mas em termos relativos não, né? Em comparação com os habitantes, né? O número de presos por 100 mil habitantes, o Brasil está lá na 30ª e... Cláudio, eu já fiz esse artigo 80 vezes. 80 vezes. Alguém que um assassino é preso e a gente descobre que ele já cometeu outros 8 assassinatos e foi solto depois de todos eles, depois de cumprir 2 meses na delegacia de polícia. Está todo mundo solto no Brasil, os assassinos estão soltos, o problema é esse. Nós temos 60 mil assassinatos por ano, porque os assassinos estão na rua, não é que eles estejam presos. E esses índices, né, vão se sobrepondo, né? Então, o cara passa 6 vezes na cadeia, ele vira 6 presos, né? E, na verdade, ainda está solto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, me chama a atenção, porque o problema, o governo pode dizer, a gente herdou essa situação do PT, mas herda a situação do PT, usa os mesmos números do PT para poder propor algum tipo de solução, né? Que a gente sabe que não se implementa nada do dia para a noite, né? Esse negócio aí, agora, igual hoje, agora vai ser sistema online, não sei o quê. Na verdade, é mais dinheiro, um dinheiro que não se tem, um tempo de implementação que vai levar aí 2, 3 anos, 4, a gente sabe como é que é esse negócio, implementação de tecnologia, né? A gente vive aqui, a gente sabe como é que é, e fazer isso num país de dimensão continental como o Brasil, isso não é uma coisa simples, não é nada simples como pretendem fazer. E o mais absurdo é isso, né? Em vez de falar, olha, tá aqui, ó, a realidade é essa, isso aqui não tem, na verdade eles ficam reproduzindo esse comportamento, continuam falando dessa necessidade, agora vamos fazer mutirão carcerário. Quer dizer, me surpreende que o CNJ e o CNMP, que tem nas suas prerrogativas também a fiscalização do sistema carcerário, não é um problema só do governo, né? Eu estou querendo dizer assim, esses órgãos de controle também não se manifestam de forma efetiva. O sistema é todo comprometido. Não, e a cabeça burocrática deformada dessa gente. Veja esse caso de Roraima. Em outubro, houve uma chacina. O PCC matou 10 criminosos do outro bando lá, a família do Norte, do Comando Vermelho. Em outubro, a governadora, em novembro, pediu ajuda para o ministro, e ele respondeu dizendo, não, de jeito nenhum, eu vou fazer um grande plano, vou armar todo esse plano, vou arrumar uma verba para financiar esse plano, e nós vamos rever todas as situações. Era uma situação de óbvia emergência, já havia ocorrido uma chacina, você manda 10 policiais para lá,
Pegam um avião, no dia seguinte, desembarcam 10 policiais preparados, especialistas do sistema penitenciário, indicados pelo ministro, vão para Boa Vista, fazem uma inspeção nesse presídio, ouvem as pessoas que estavam lá, que estão lá e que sabem o que está acontecendo e oferecem uma solução a uma governadora que fez um pedido expresso depois de um massacre que já havia ocorrido. Não, ele não fez nada, o mesmo fenômeno se repetiu em Manaus, agora, poucos dias depois, no mesmo presídio de Roraima, o cara está voando para lá e desmentindo, negando a evidência de que se trata de mais uma batalha nessa guerra de gangues. Por outro lado, você tem aí a Carmen Lúcia fazendo visita, né? Olha, é inacreditável, porque se você pensar, boa parte desse problema, né, ainda que esses índices de população carcerária não sejam totalmente duvidosos, né, não sejam precisos, é claro que há também um problema aí com a celeridade da justiça, aquela velho problema nosso. A gente fica igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, esse problema da justiça, não há propostas concretas também de se resolver isso, né? Por que você tem duas coisas que é importante destacar nesse debate sobre preso temporário. Tem muita gente se aproveitando disso, né? Oportunistas de plantão se aproveitando para dizer não tem que ter essa quantidade de preso temporário. O cara que está preso temporário é porque tem um motivo para ele estar preso. E ele, preso temporário, ele pode ser um preso de extrema gravidade, né, de periculosidade. Ele pode ser um flagrante homicídio, por exemplo. Pode Exatamente. Então tem que separar. Tem que separar, tem que qualificar esse preso. Não é simplesmente assim, então agora todos os presos temporários do país têm que ser soltos, têm que ser submetidos a um mutirão e ser soltos. Não é isso também. Né? Então, há muita hipocrisia, é um problema, um dos problemas estruturais nossos, né? Assim como a educação, assim como a saúde pública, né? E que não se resolve. Né? A gente fica sempre discutindo as mesmas coisas, né? Governo passa governo, e sempre vivenciando essas mesmas, né? Não é a primeira vez que a gente tem massacre, né? Nos últimos anos tivemos massacre de Pedrinhas, tivemos outros massacres, teve o de Carandiru, né, que foi um grande massacre, né, rebelião e o cacete A4, e agora com esse novo contorno, e é muito interessante, né, ainda não está identificada a causa real do start, né, dessa conflagração que está havendo entre a família do Norte e o PCC dentro dos presídios. Por que isso está acontecendo agora? Né? Essa disputa já existe há muito tempo, disputa por tráfico, por mercado, né, por território, ela já existe há muito tempo, mas de repente começa a acontecer agora, mobilizando o país e até tirando o nosso foco de outros temas, né, Diogo? E daí essa divisão ocorreu agora, né, em meados de 2016, com a separação do PCC e o Comando Vermelho. Mas a gente tem a situação dramática, que é estrutural, como você disse, depois tem a emergência. Eu compreendo que um ministro improvisado como Alexandre de Moraes não seja capaz de oferecer soluções de longo prazo, mas ele tem a obrigação de fornecer alguma pista e algum tipo de remendo para uma crise de curto prazo. Isso ele está se mostrando pavorosamente aquém das necessidades do cargo. É mais um que devia estar na rua, né? Nesse caso, não por causa da Lava Jato, mas porque não oferece uma resposta a um problema, um dos 3, 4 principais problemas do país. É isso aí. Na semana que vem a gente se concentra nos nossos outros assuntos, porque isso tudo vai ser esquecido, as cabeças vão ser enterradas numa fossa comum e a gente volta ao assunto na próxima terrível chacina.
com esse augúrio que eu termino a nossa última reunião de pauta da semana. Sinto muito. Vamos lá, vamos descansar. Tchau. Tchau.